oportunidade hoje, e é a oportunidade que Ele nos dá. Ele nos dá quem? Deus está nos dando esta oportunidade, para que eu e você possa, junto, colocar em prática o que a palavra ensina, o que ela está dizendo. Por isso eu falo, a autoridade é a palavra de Deus, e é nela que eu estou grudado, é nela que eu busco sempre a resposta que eu preciso. Nós estamos vivendo a reta final da igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Escute o que eu estou falando. Nós estamos vivendo a reta final. Aí vem o Cordeiro de Deus, aí vem o noivo, aí vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Buscar quem? Buscar você, me buscar. Sim, e nos levará a viver com Ele e ter uma vida eterna com Deus. Por isso, querido, estou aqui falando. Se você sentir no seu coração, se é algo que Deus põe no seu coração, compartilhe, convide pessoas para participar junto com a gente. E quando eu falo participar, gente, eu estou dizendo o seguinte: você pode sim fazer o seu comentário, você pode deixar aí seu pedido de oração, você pode apresentar o nome de alguém que você queira que a gente venha interceder e orar. Como ontem, que foi uma coisa linda da parte de Deus. Ontem, nossa campanha Casa de Paz. Estive ali junto com uma família maravilhosa. Um beijo no coração de cada um. E mesmo saindo, houve um pedido de oração. E eu creio, gente, que quando entrou no coração esse pedido de oração, o milagre de Deus já estava a caminho, atuando, trabalhando. Eu falei: Senhor, eu estou orando por sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais seguirão os que crê. Se você crê, aleluia, há de acontecer. Hoje eu te convido a parar para pensar um pouquinho, refletir, porque nosso tema hoje é o seguinte: se a sua consciência não lhe mostra mais que o que você está fazendo é errado, meu Jesus, então você tem um sério problema. A base para que a gente possa hoje falar um pouquinho, discorrer nessa, vamos dizer aqui, nessa pequena reflexão. Bom, gente, quando você lê em 1 Timóteo, anote 1 Timóteo 4, capítulo 4, verso 1 e 2, você vai entender o que a Bíblia fala sobre ter uma consciência cauterizada. Acredite, nós estamos vivendo esse tempo. Tanto é que algumas informações, se você não tiver base, conhecimento, você acha que quem está falando, quem quer lhe trazer uma autoajuda, parece que tem tudo a ver com a palavra, e as coisas não é bem assim, meu querido. A palavra sempre vai apontar aquele tipo de caráter que eu tenho, que você tem. Agrada a Deus? Não, então não é de Deus. Então a nossa consciência, justamente, ela não está simplesmente para ficar ali como amortecida. Ela traz à tona que aquela palavra, aquela conduta, a maneira que você está se expondo, tudo isso aponta para uma sintonia chamada, Espírito Santo. Aleluia. Sim, vou usar esse termo. O Espírito Santo, ele vai agir. Ele está agindo. Sabe, ele faz de tudo para convencer o homem, faz de tudo para convencer o homem do seu erro e do seu pecado. Então a Bíblia diz o seguinte, olha só, já começa assim, gente, olha, o Espírito, não está falando do Espírito humano, mas está dizendo, o Espírito de Deus, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse é o verso 1 do capítulo 4. Mas, e o 2? Aí ele diz, Paulo trazendo à tona isso aí: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada. Talvez você nunca parou para pensar, mas sempre que alguém quer, dar ênfase, achar algum meio, alguma maneira de dizer aquilo que já está no seu coração, aquilo que ele gostaria de fazer, aquilo que ela gostaria de fazer, vai pegar qualquer palavra, algo que traz a ideia que aquela forma que está sendo falada é a forma que talvez você pense assim: poxa, é verdade, está escrito aqui, né? Olha, mas está na Bíblia, mas a forma que é falada
há uma hipocrisia, há uma mentira. O inimigo da sua alma tentou fazer isso com o próprio Cristo na tentação, gente. Está lá tão claro para a gente entender. Então algumas coisas que estão acontecendo, sabe? Tira isso aqui da palavra, coloca essa outra palavra, inverte isso aqui, essa maneira de entendimento. Tudo para tentar cobrir a verdadeira razão. Qual é a verdadeira razão? O pecado. O pecado. Gente, Deus não se agrada. E quando Deus não se agrada dessa palavrinha que eu estou dizendo, pecado, significa que a minha conduta, a sua conduta, a nossa conduta, a sua atitude, a minha atitude, ela sempre vai ser apontada, sabe, se Deus está aprovando ou não. E se Deus não está aprovando, e aí? Vamos continuar? Claro que não. O que está em jogo aí é a salvação da tua alma. Então não adianta pessoas lutarem, querer conviver por alguns anos achando que isso aí lá na frente não vai entrar na balança justa de Deus, e vai. Então tem uma coisa importante que eu quero dizer para você. Não tem como Deus, olha o que eu vou falar, não tem como Deus contradizer a sua própria palavra. Mas tem gente que acha que Deus vai contradizer, não vai. Ele não vai contradizer o que a palavra está aqui para mim e para você. Ela é a minha, sua bússola. Então, até o Billy Graham, não sei se você já ouviu falar, mas Billy Graham, um dos grandes missionários, grandes evangelistas, ele traz à tona algo que me chamou a atenção. Por exemplo, ele fala, Cristo pode ressensibilizar a nossa consciência. Olha o que ele diz. Então, há esperança sim para aqueles que querem ser libertos, que buscam a sua libertação de algo que está impregnado no seu corpo, na sua conduta, na sua maneira de viver, na sua mente. A palavra aqui seria mais ou menos assim, foi queimado, está torrado ali algo, está uma marca ali, mas Deus, Ele pode, como foi falado por esta palavra tão interessante, ressensibilizar a consciência daquele que busca no Cristo ressuscitado uma mudança de vida. E Ele hoje há de fazer sobre a vida daqueles que até o presente momento achava que a sua conduta, a sua maneira de querer agir, a maneira que administra este corpo nessa terra, porque nós que estamos administrando este corpo depende daquilo que eu quero fazer, como fazer. Se a minha escolha agrada a Deus, meu corpo não vai sofrer. Ei, tem resposta de Deus para nós hoje aqui. Tem resposta de Deus para nós hoje aqui. Então, você não deve achar, gente, que, vamos ver, a sua consciência, não deve achar que a sua consciência deve ser o seu guia. E o erro está aí. Então, algumas atitudes, algumas condutas, se trata como, quem manda no coração? Jesus. Quem pode mandar nesse coração? Jesus. Você entregou para Ele? Então, eu entreguei para Ele. Ele manda no meu coração. E Ele aponta tudo aquilo que Ele se agrada e aquilo que Ele não se agrada. Quando eu vou na palavra de Deus, que é a autoridade de Deus nessa terra, ela vai sempre revelar como eu devo caminhar. A minha base é sempre um versículo que vem à minha mente. Esse versículo está guardado no meu coração. E esse versículo diz como eu devo caminhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a sua consciência, ela pode sim te enganar. E muitas vezes ela engana de tal forma que você começa a achar que está normal. É algumas coisas que a gente está vendo na mídia. Algumas coisas que vêm à tona. Poxa, mas não estava cantando? Não falou em línguas sobrenaturais no meio pentecostal? Falou. Mas não estava à frente de uma grande obra? Estava. Mas olha a consciência dessa pessoa. Como é que será que ela estava? Por isso que algumas pessoas, ao se arrepender, olha a palavra, ao se arrepender, tomar a decisão de buscar em Deus o perdão dos seus pecados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, só o sangue dele, pode e há de purificar todo e qualquer pecado. Mas a atitude vai revelar como o filho pródigo, ele caiu em si. E quando ele caiu em si, fez uma grande besteira, se envolveu com coisas que não devia. Mas na hora que ele caiu em si, ele retornou
à casa do Pai. Mas antes de retornar, ele deixa registrado: pequei contra o céu, contra Deus. E aí, primeiro ponto, ele reconheceu. Nesse segundo ponto, ele retornou de onde ele jamais deveria ter saído. Agora, a sua e a minha consciência, eu quero deixar claro, pode nos enganar. Porém, ao contrário, gente, da palavra, a palavra de Deus, ao contrário, sabe, de tudo isso, a palavra de Deus, quero deixar bem claro, a palavra de Deus, ela é o nosso guia. Você deve deixar a palavra de Deus ser o seu guia nessa terra, porque você ainda está vivendo aqui, sujeito a tudo isso que está acontecendo, a igreja indo rumo ao seu, vamos dizer, o tempo final dela está se findando, está indo aí, rumo àquilo que a Bíblia declara. Ela vai se encontrar com Jesus, Jesus vai levar a igreja embora, e você sendo igreja, ei, pensa agora, nós vamos povoar o céu, meu querido. Então hoje eu trago uma palavra para você pensar, matutar. Vale a pena mesmo caminhar para onde você está caminhando? Vale a pena mesmo ser o que você está sendo? Vale a pena mesmo sempre trazer à tona um sentimento que você fala: fez comigo, não vou perdoar? Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Deus está te perdoando. Libere o perdão. Não fique preso nessa consciência que está criando em você algo terrível, tirando de você a tua paz, a tua alegria, colocando em você insônia, pesadelo, colocando em você sentimentos às vezes até de morte. Jesus, ele é vida. A palavra de Deus hoje, se assim você aceitar, será o seu guia. E você vai chegar ao porto seguro. Você vai chegar ao destino pela qual a Bíblia nos aponta. Estamos indo, aleluia, rumo à nova Jerusalém celestial. Continuo para que a gente possa aprender junto aqui. Gente, uma verdade absoluta, na qual você, eu, nós, você, pode sempre estar seguro. Pode sempre estar seguro. A palavra de Deus, ela não falha. Tudo que está ali está acontecendo até nos dias atuais. Está sendo tão claro que o relógio começou agora a se mexer. Qual relógio? Israel. Israel é o relógio de Deus, gente. O relógio de Deus, agora que chamado Israel, começou a se mover. Então nós agora temos como nos agarrar nas promessas, que está chegando o tempo, e esse tempo é maravilhoso, o tempo pela qual muitos estavam esperando, dormiram no Senhor, acreditando na volta do Messias. O Messias, ele veio, porém muitos já dormiram, muitos estão descansando, outros, crendo no tempo que nós estamos vivendo, também estão descansando, dormindo. Mas quem está vivo sabe que a promessa é o seguinte: aqueles que estão descansando, aqueles que dormiram no Senhor, serão ressuscitados primeiro. Eu e você, se estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. Aleluia! Então nós vivemos e caminhamos para o fim dos tempos. Aí vem o noivo, Jesus Cristo de Nazaré. Agora presta atenção, porque eu estou falando de algo que tem a ver com a sua consciência, com a minha consciência. Quando eu e você para um pouquinho para examinar a palavra de Deus, quando eu e você para examinar as seguintes características, gente, do fim dos tempos, sobre as quais precisamos estar alerta. Por isso que a consciência, quando ela é ativada pelo poder do Espírito Santo, pela palavra, a gente não pensa em outra coisa. A gente vai nos resguardar, ter uma vida em santificação, nos libertar de todo tipo de peso, carga, nada que possa, sabe, impedir. O caminho é estreito, a porta é estreita, que a porta tem nome, é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não é como todo mundo está pensando. Eu escutei uma autoridade de uma determinada religião aí, tentando colocar à tona algo que está escrito sobre, meu Jesus, sobre Davi e Jonatas. E ele traz à tona uma interpretação que tem a ver com o que a gente acabou de ler. Sabe, a gente lê um texto que no fim dos tempos, pessoas se levantariam como autoridades,
dizendo algo a respeito de uma grande igreja, grande organização, sendo como representante, falando que aquele texto ele dá base para um tipo de falha, de erro, de pecado. A Bíblia não fala assim. A Bíblia não aponta isso não. A Bíblia não é aquela passando a mãozinha na cabeça não, gente. A Bíblia diz se é pecado, se é certo, é certo. E ali o texto diz algo totalmente diferente. Não é que está escrito algo ali que você vai querer interpretar para dar ênfase em algo que já está no seu coração. Em algo que você quer que alguém continue te batendo palma. Eu vou falar assim porque eles vão continuar batendo palma. Eles vão continuar me seguindo. Errado. Então a Bíblia, ela mostra algo que você tem que se agarrar, porque se agarrando nesta palavra e não abrindo mão dela, você tem toda a garantia que você vai se encontrar com Jesus e vai estar à sua direita. Então, por exemplo, a Bíblia diz claramente que nem toda época é necessariamente igual a épocas anteriores, ponto. E essa doutrina tem nome, ela chama-se dispensacionalismo. E ensina ainda, gente, que Deus trata de forma diferente as épocas em que está prestes a operar o cumprimento de suas profecias. Para que você tenha aí como depois meditar, se alimentar, anote aí Romanos capítulo 2, verso 15. Romanos capítulo 2, verso 15. Capítulo 9 de Romanos, verso 1, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Anote, porque você vai estar com essa live aí no ar. Então tem como você voltar depois, pegar esses versos e ler para que você tenha a base do que eu estou falando hoje em nome do Senhor Jesus. Por exemplo, nos fins dos tempos, nós estamos vivendo isso, nos fins dos tempos, veremos um tipo muito diferente de indivíduo. Presta atenção, vou repetir de novo. No fim dos tempos, veremos um tipo muito diferente de indivíduo. Mas os homens maus, já começa falando assim, ó. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. 2 Timóteo 3,13. Ponto. Nos versos, gente, se você puder depois anotar, verso 1 ao 8, esse tipo de indivíduo exibindo certos comportamentos vai te revelar claramente quem é que está por trás do que ele fala, quem é que está por trás dizendo o que se deve fazer ou não, quem é que está por trás quando diz alguma coisa relacionada a algo que às vezes você fica pensando, rapaz, mas não é que é um milagre? Será que é um milagre? Oh, não é que aconteceu uma cura, mas será que aconteceu uma cura? Poxa, como essa igreja está lotada de pessoas, como há pessoas seguindo esse indivíduo. Mas presta atenção que por trás de certas atitudes, revela o verdadeiro caráter desta pessoa, destas pessoas. Hoje, ouvindo algo, eu fiquei pensando, meu Deus, será que as pessoas não têm percepção espiritual, discernimento espiritual? Alguém dizer a todos vocês, não sei se vocês sabem que estão aqui, vocês devem muito a mim. Meu Deus. E quando eu escutei aquilo, eu falei, Jesus Cristo, o negócio está complicado. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Então a Bíblia diz o seguinte, querido, presta atenção no que eu vou falar agora. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Pega essa. Avarentos, te lembra alguma coisa? Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. E diz mais, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Posso continuar? Olha o que diz o seguinte: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí eu pergunto para você, o que diz aí a tua consciência? Como é que ela está? Como é que você vê tudo isso? Então não tem desculpa. A nossa consciência, ela fala assim, está enganando esse povo. A mim não vai enganar.
Será que isso está na Bíblia? Isso que ele está falando tem base bíblica? Gente, o pecado cega as pessoas. Chega um momento que se a pessoa não buscar o colírio que o Espírito Santo tem e é gerado através da palavra, essa pessoa ela pode deixar de existir nesse plano, e no outro plano, quando ela chega lá, ela não vai estar à direita de Deus Pai, ela não vai estar à direita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela vai estar à esquerda, e quem está à esquerda está condenado a ter uma vida eterna sem Deus. Se a sua consciência não lhe mostra mais o que você está fazendo é errado, meu Jesus, você tem que entender que algumas coisas estão acontecendo, que talvez você está ouvindo, ou ouviu algo, ou de alguém, que achou que aquilo era uma verdade, e não é. A Bíblia é tão clara, que o inimigo da sua alma pode até se transformar em anjo de luz. Como é que você se defende quando você tem a palavra de Deus na prática? Você não é mero ouvinte, você não é aqueles que vai só com a multidão, você não é aqueles que por qualquer evento que se cria, acha que Jesus está naquele negócio. Todo ajuntamento, aonde Jesus se fez presente, você pode ler na palavra, aconteceu sinais, prodígios e maravilha. Jesus, ele trazia à tona a realidade do que ele começou a falar no começo. É chegado entre vós, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus. Quando alguém está colocando em prática a palavra, vivendo a palavra, e o momento que é liberada a palavra, começa a gerar em todos aqueles que não é a pessoa, é crendo na palavra, crê na palavra, começa a gerar sinais, prodígios e maravilha. E um dos milagres que eu acho mais lindo da parte de Deus é quando alguém reconhece quem é Jesus. Você sabe ou reconhece quem é Jesus? Porque se você sabe quem é Jesus e o reconhece, acontece algo aí lindo da parte de Deus. O que acontece? Salvação. Esse é um dos maiores milagres. E a gente às vezes fica pensando em curas ligadas ao corpo, em cura, não que esteja errado, meu querido, entenda. Isso tudo faz parte da salvação. Jesus, quando ele salva o homem, ele liberta o homem de tudo aquilo que ele às vezes não tem nem consciência que foi gerado. Por quê? Porque errou, porque falhou, porque pecou. E ele perdoando, ele agora traz à tona aquilo que ele é vida. Ele gera vida e vida com abundância. Por isso eu repito para você o que nós lemos como base hoje. Deus não irá contradizer a sua palavra. Não irá. De fato, a Bíblia, gente, ela sempre vai revelar o que está por trás de algumas situações. E essas situações é gerado porque algumas pessoas deixaram de obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele diz, ele é claro, claramente nos últimos tempos, nós estamos vivendo isso, que alguns, o que eles estão fazendo? Eles estão abandonando a fé. E quando você abandona esta fé, você começa a seguir sem às vezes perceber, porque é usado a mesma artimanha que foi usada com Eva lá no Jardim do Éden, quando ela foi tentada. A mesma estratégia foi usada com Cristo. O Cristo aqui que se encarnou, se tornou verbo, né? Se tornou carne. E esse inimigo da sua alma chegou para Jesus. No momento que, claro, que sua carne, seu corpo, talvez ali... não é possível, ele deve estar com uma fome. Não é possível, não. Agora eu vou dar um checkmate. Agora eu vou chegar em... Se você é o filho de Deus, pega essa. E aí diz o seguinte, olha que coisa, né? Coloca algo que para a mente humana, poxa vida, mas isso é impossível. Como transformar pedra em pão? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Jamais. Mas a ideia era colocar ele o quê? Num ponto de tentar, de exercer algo que não tem nada a ver com Deus. Você consegue entender isso? Então, a partir de agora, o que a Bíblia diz? O Espírito diz claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e, digo mais, doutrinas, olha o que tem aí, ó, doutrinas de demônios. O que a sua consciência diz nesta manhã? A quem você está seguindo? Qual é a sua base de fé? Qual é a sua regra de fé? É a palavra? Parabéns para você.
Parabéns para você que aceitou a palavra agora. Que você está entendendo que é a palavra que é seu guia, é a nossa bússola. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, seja destruído todas as fortalezas que estavam atuando aqui, criando dúvida aqui, ó. A guerra estava aqui. Jesus agora entra pela sua infinita misericórdia, destruindo todas essas barreiras, que você possa nesse dia confessar quem é o teu Salvador, que Jesus Cristo seja o teu único e suficiente Salvador da tua alma, que todo espírito que causou doença, que todo espírito que causou paralisia espiritual seja destruído, que você volte a caminhar, que você volte a servir Jesus Cristo, que você volte a louvar o Senhor, que você volte no nome de Jesus, porque olha, está para acontecer algo extraordinário. Aí vem o Senhor Jesus, Maranata, glória a Deus, que esse dia, Senhor Jesus, te abrace, que Ele hoje, nesse dia, nesta manhã, em glória a Deus, possa te confortar, sim, que neste dia, oh meu Deus, o milagre aconteça, que você sinta a alegria do Senhor, que Ele tire você deste leito, em nome de Jesus, que você volte para a casa do Pai, que agora a tua consciência esteja leve, que a tua consciência esteja agora dizendo, graças a Deus, o Senhor Jesus me libertou, que a tua consciência nesta manhã receba o bálsamo do Espírito Santo de Deus, e que hoje, em nome de Jesus, que esta palavra encontre guarida, e que você me ajude a semear esta palavra, para que o Senhor possa alcançar muitos lares, muitas vidas, que a partir de hoje, aquilo pela qual a palavra foi lançada, ela repouse no bom solo. Você é o bom solo e vai germinar para a glória do Senhor Jesus. Se você puder dizer amém, diga amém. Se você puder compartilhar, compartilhe. Semeie essa palavra como estou semeando, porque muitas vidas neste dia vai entender porque essa consciência sempre estava lhe acusando, ou porque a consciência deixou até, infelizmente, de acusar, achando que era tudo normal, e a Bíblia está dizendo, não é normal, estamos vivendo o final dos tempos, aí vem o noivo, Maranata, ora vem ser Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, aquele abraço do Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Deus te abençoe, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. E fique atento, de repente, nós não vamos mais estar aqui, estaremos com Jesus para todo sempre. Eu digo amém. Querido, se você puder, tem que trazer à tona isso. Não deixe de apresentar o nosso bispo, o bispo Luiz Mendes da Silva. Ele é muito carente das nossas orações. E hoje eu e o pastor Josué tivemos um momento rápido conversando e nós estamos orando por ele. Também apresenta também todas as famílias pela qual nós estamos em missão, evangelizando através da campanha Casa de Paz, através do evangelismo de discipulado. Em janeiro vem coisa boa aí, quando chegar nós vamos contar tudinho. E você poderá estar conosco também no mês de janeiro, celebrando ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Claro, se ele não voltar até lá. Amém? Deus te abençoe. Shalom, bom dia.